aquela ansiedade, pais cobrando os filhos, né? Filho, você tem que olha, fazer uma prova, você tem que passar, distinção, e nananã. Aquele momento ímpar, sabe? Para quem está finalizando aí o ensino médio e pretende também ingressar na universidade. Aí, por isso, hoje, eu vou estar aqui conversando com uma psicóloga, que é a nossa doutora Aline Arruda, que vai falar um pouquinho como é que nós podemos manter um pouquinho a calma nesse momento. Nós que somos pais, né, que ficamos ansiosos, né, com os filhos também ficam ansiosos na hora da prova, ficam naquela ansiedade, aquele nervosismo. Às vezes até o aluno, os filhos, né, a gente fala os filhos, eles estudam pra caramba, chega na hora da prova, dá aquele nervosismo, acaba fazendo uma prova mais ou menos, enfim, por conta da pressão também dos pais, que é muito grande durante o ano inteiro. Enfim, minha gente, é muita coisa. E aí hoje a gente convidou a nossa psicóloga pra gente tirar um pouquinho das dúvidas, né? E como manter essa calma, né, doutora Aline? Tudo bom? Tudo bom, E aí, Marília? minha amiga, seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente. Bom dia a todos. Nem tá se aproximando, né? Os pais já estão naquelas expectativas, os meninos também, com certeza. E aí, para fazer, né, uma boa prova, para manter os jovens mais tranquilos, né, na hora da prova, como é que se faz, doutora Aline? O que é que eles devem fazer? Agora ainda dá tempo de estudar ou é melhor dar uma relaxada? Olha só, como tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de preparação, não é? Preparação e descanso. Então, quando a gente vai pensar na hora da prova, a gente tem que pensar numa prévia aí, num preparo. Então, assim, estudar hoje, sexta, ainda dá para revisar alguma coisa, alguns pontos que já tenha colocado, mas amanhã não. Amanhã é dia de descanso, é dia de estar com a família, é dia de relaxar, né? Então, para poder dormir cedo, até a refeição, a última refeição que vai fazer no sábado e as primeiras refeições que vai fazer no domingo, é importante que sejam leves para que ele possa fazer a prova de modo mais tranquilo. Não ficar comendo muita coisa pesada, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, né? E os pais, né, que ficam naquela ansiedade, ficam inquietos, né? Às vezes cobram muito dos filhos, né? O que dizer para esses pais aí? A mesma coisa, assim, se puder não colocar tanta pressão, porque muitas vezes o filho vai fazer a prova já pensando nessa responsabilidade, né? O que eu vou passar para meus pais, o que meus pais vão pensar se eu não passar. Então, muitas vezes, ele já vai preocupado com isso para poder fazer essa prova. Então, se puder ajudar nesse sentido de não cobrar, de aproveitar esse sábado, para ficarem juntos, para conversarem, para fazer alguma coisa mais descontraída, ajuda muito. Melhor, né? Porque isso é desde pequeno, assim. Crianças ansiosas geralmente têm pais ansiosos, né? Então não seria diferente na adolescência. Ou independente da idade que a pessoa vá prestar o Enem. Mas é importante que a família toda colabore para que esse momento seja o mais tranquilo possível. Como saber se a pessoa está ansiosa, não está? Qual é o primeiro início, assim, da ansiedade? O funcionamento dela fica desregular, né? O sono, a alimentação, não consegue dormir direito, come muito, fica inquieto, não consegue se concentrar. E aí, a gente observa isso também nos pais. Por exemplo, às vezes fica para lá e para cá, fica perguntando muito, fica comendo. Às vezes comportamentos no corpo mesmo, de roer unhas, de ficar estralando os dedos, de ficar mexendo, puxando o cabelo. Então, isso são comportamentos que às vezes a pessoa que está fazendo não percebe. E o outro que está ali convivendo percebe, né? Algo mudou aí, exatamente. Quanto isso pode estar atrapalhando na hora da prova? Atrapalha muito, né? A pessoa fica lá pensando em várias coisas. E aí uma dica importante, por exemplo, na hora da prova, a gente tem uma técnica que chama atenção plena, que é você descrever o seu ambiente. O que não é interessante de fazer na hora da prova, porque ele vai estar vendo várias pessoas também fazendo a prova. Mas se ele sentir que ficou muito ansioso, ele puder naquele momento fechar os olhos e descrever, por exemplo, o quarto dele, o ambiente da casa, existem pequenos alongamentos que ele pode fazer lá sentado, né? Então, alongamentos aí que profissionais da educação física podem falar muito bem, mas dá uma alongada no pescoço, nos braços, nas mãos, respirar fundo, né? Inspira contando até 4, expira contando até 3, que aí ele vai conseguindo controlar um pouco. É uma prova longa, 90 questões e uma redação, né? Então, ele aí chegou metade da prova, tá muito cansado, tá tenso, tá achando que não vai dar conta. Então, faz aí um alongamento, uma respiração e continua.
É verdade. Nada de fazer a prova nas agonias, né? Isso. Fazer sempre com calma, manter a calma. E às vezes dá uns brancos, né? Dá um branco na hora da prova. Você sabe, e fica, meu Deus do céu, e agora, né? Dá Sabe... aquele branco, começa a dar um nervosismo, não é verdade? Isso. Uma outra coisa que a gente observa muito com candidatos, né, com pessoas que vão fazer Enem, ENAD, concurso público, é que eles levam uma feira de coisas para comer por causa da ansiedade, que muitas pessoas, quando estão ansiosas, comem muito, mas procure levar aquilo que você costuma comer, aquilo que você costuma lanchar. Porque às vezes a pessoa lancha, sei lá, uma barrinha, uma fruta, e na hora leva biscoito, chocolate, um monte de coisa, e aí passa mal, não é o que ele come constantemente, né? Então tenta manter mais ou menos esse mesmo ritmo para não passar mal, não engasgar, sabe? Aquelas coisas que podem acontecer inesperadas. Dá uma dor de barriga. Isso. E dá tudo mesmo. Na hora da prova, você começa a ficar nervoso, começa a dar uma dor de barriga, dá uma ânsia de vômito, dá tudo que não é para dar na hora da prova. Mas isso é por conta do nervosismo. Às vezes a pessoa realmente tá ali, sabe a prova, estudou muito. Tem gente que estuda muito. Isso. Né? E na hora esquece muita coisa. Por que isso acontece? Dá amnésia? De repente? A ansiedade, ela pode causar esse tipo de bloqueio na memória. Né? Isso. Veja, Marília, a gente tem situações que são muito contextuais. Por exemplo, há 20 anos, as pessoas que iam fazer as provas, que ainda era vestibular, elas não tinham esse tipo, PSS, vestibular, elas não tinham tanta cobrança assim. Hoje os colégios começam a colocar pressão a partir do 9º ano, né? A garotada que está no 9º ano já está falando, cuidado com o Enem, olha, você não vai passar no Enem. E aí começa uma pressão, começa um monstro ser criado, né? A imagem do Enem começa a ficar meio monstruosa e as pessoas começam a ter ansiedade. Aí a escola tem uma pressão, os pais têm uma pressão que antigamente não tinha. Passava, não passava, seguia. Hoje eu vejo muitos adolescentes que quando chega esse momento tá tão cansado, tá tão estressado, tá tão ansioso, que acha que é o limite da vida. Se ele não passar, ele cai, entra em depressão, uma crise de ansiedade. E se ele passar, opa, eu posso continuar vivendo. Uma vez eu recebi no consultório uma adolescente que ela sentou e aí ela disse assim: ai, Aline, eu posso descansar 15 minutos? Aí eu disse, pode, fica à vontade. Ela encostou e fechou os olhos e a impressão que dava é que ela tinha ali apagado. Eu disse, gente, essa menina tá numa pressão, sabe, assim, grande, porque aí tem, além do colégio, dos pais, tem os amigos, você estudou, não estudou, estudou quanto, né? Já ouvi dizer que tem um grupo de mães que ficam dizendo, meu filho estudou 10 horas, meu filho estudou 12, então fica uma competição. Imagine isso tudo na cabeça de um jovem que vai fazer uma prova que ele sabe que é uma preparação para um momento futuro dele, então isso é muito forte. E é preciso que todos, escola, família, amigos, o próprio adolescente, comece a criar essa consciência de que é, sim, um momento muito importante, mas que não é um momento determinante da vida dele. Exatamente, porque tem criança não, né? Jovens, né? Que, infelizmente, ficam com essa pressão tão grande que acabam, né? Ficando depressivos, se não passar na prova, fica mal mesmo, né? Isso não é saudável, né, gente? Eu acho que a gente tem que cuidar primeiro da nossa saúde mental, estar bem, né, para poder fazer a prova, sabendo que pode ou não. É igual o sim ou não, né? A gente já sabe que a gente tem um não, então a gente vai embora. E é igual, é parecido, entendeu? Então, assim, sabendo que pode ou não passar. Isso. Né? E aí, independente de qualquer coisa, porque tem gente que, quer medicina, é muito difícil, então tem que alcançar uma nota agora bem máxima. Isso. Né? Eu nem sabia desses negócios. Vim saber agora há pouco tempo, né? Como é que funciona o negócio do Enem, né? Então, porque antigamente vestibular era bem bufo, passa ou não passa. Era aquele curso ou aquele outro, né? Isso. Não tinha esse negócio de nota que você ainda pode escolher o curso que quer. Isso é bom, né? Isso é ótimo. E além das notas, o próprio padrão de questões, né, de como são elaboradas, a quantidade de questões fáceis, médias e difíceis, e o quanto você responde disso, ela tem pesos diferentes. Aí ele tem, o adolescente, o jovem tem a expectativa de fazer o Enem, depois ele tem a expectativa do resultado do Enem, depois ele tem a expectativa de saber se ele vai conseguir entrar naquela faculdade, naquele curso. Então, aí depois ele tem uma lista de espera se ele não consegue, então ele vive uma tensão ali muito extensa que precisa, né, até pós-Enem, né, e a gente tem um intervalo aí 13 e 20,
que ele precisa, inclusive, nessa semana, ele conseguir, né, com a ajuda da família, manter a calma, ter equilíbrio, pensar em situações que possam ser prazerosas, para que ele possa fazer uma segunda etapa de modo mais tranquilo e que a ansiedade não atrapalhe, né, não bloqueie ali o que ele estudou, né, o que ele se preparou o ano todo para fazer uma boa segunda etapa. É verdade, muito bom aqui o nosso assunto de hoje, né? Espero que vocês, pais, que estão aí nos assistindo, né, fiquem tranquilos, né, para tranquilizar os filhos também nesse momento. É importante demais manter a tranquilidade, manter um pouquinho, né, ter um pouquinho mais de senso. Às vezes os filhos, tem uns que estudam muito, tem outros que não estudam tanto, né? E aqueles que nem estudam tanto, às vezes até passam. Passa, aqueles que estudam demais não passam. Mas enfim, mas olha, doutora, a gente vai ver aqui um aluno de medicina. Solta aí, vai! Conversar com alguns alunos, a expectativa é super positiva, tá todo mundo realmente bem preparado. O Yarley Oliveira vai fazer para medicina. E aí, Yarley, qual é a dica para o pessoal e como é que está sendo sua preparação? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, revisar os assuntos, né, nessa semana. Não adianta muito buscar conteúdos novos, você não vai conseguir aprender nesse tempo. Então é melhor relaxar, ver aquela série, aquele filme que você gosta, relaxar, sair com os amigos, sair uma praia, um cinema, para que no dia da prova você esteja totalmente relaxado para realizar a melhor prova possível. Para você que vai fazer medicina, qual é a disciplina que você está mais preparado e que você acha realmente que é mais urgente, assim, na questão de pontuação para você entrar na faculdade de medicina? Cara, as principais, assim, que sempre podem destacar você, é a redação e a matemática, que realmente elas dão um salto na sua nota. A redação, todos sabem, está bem preparado, tem um repertório bom, um bom argumento. E matemática, aquele que você estuda desde cedo, né? Então, sempre preparado, revisando os assuntos para estar tudo ok na hora da prova. Nessa última semana de revisão, eu sei que você vai dar uma olhadinha nos livros. Para qual assunto você vai revisar? Cara, eu pretendo muito revisar física. É uma matéria que eu particularmente tenho muita dificuldade, então revisar normalmente de cinética, eletromagnetismo. Então esses assuntos assim que são mais recorrentes é bom estudar. Então tá, deixa uma dica aí também. Aluno de medicina, né, também. Uma pessoa que estuda para medicina tem que estudar muito, né? Muito, gente, muito. Né? Para você passar no curso de medicina, você tem que ser bom. Você tem que ser um bom médico, né? Hoje em dia a gente vê mais ou menos os médicos que saem hoje, meio mais ou menos, né? Eu acho que a gente vê... Eu já peguei alguns médicos que eu faço assim, gente... Até eu vou ser médica desse jeito, tipo assim, entendeu? Mas se não estudar, realmente, se capacitar, não é só terminar a faculdade e ir embora trabalhar. É se capacitar, é fazer... ir para congresso, é participar disso, é participar daquilo, é estar sempre se aperfeiçoando mais, estudando para sempre, né? Porque a medicina, ela muda muito, né? Isso, porque além de a dificuldade de entrar, né, é como você vai desenvolver o curso. Isso. Porque antigamente a gente tinha o estereótipo de que o médico idoso era um médico bom porque tinha um acúmulo de conhecimento, claro. Mas existem muitos profissionais jovens que se dedicam, que se esforçam, que se empenham e são profissionais excelentes. É como você vai conduzir o curso, independente do curso que você escolha, seja área de saúde, humanas, exatas, o empenho, a dedicação é que vai fazer o bom profissional. Isso tem que ser constante, né? A pessoa tem que estar estudando sempre, seja qualquer área, né? Não só medicina, claro, engenharia, seja direito, né? Às vezes a pessoa quer ser uma promotora, um juiz, trabalha ali muito, mas também estuda bastante, porque trabalha na área, às vezes, como advogada, mas está ali estudando para passar no concurso de juíza, de promotora, sei lá o quê. Tem uma amiga que ela é juíza hoje, mas ela estudava, viu? Ela estudava muito mesmo. Era uma pessoa simples, não tinha condições nenhuma. Ó, o busto por aqui, na época, mas estava ali, ó, se dedicando, estudando bastante. Então, quando a pessoa quer, né, a pessoa vai atrás e corre atrás dos seus sonhos, a pessoa estuda mesmo. Exatamente. Verdade, né? Muito bom aqui o nosso papo, Aline. Obrigada por você ter vindo participar. Obrigada também, Marília. Boa prova a todos, né? Boa prova, porque boa sorte, às vezes a sorte é, não estudei, não me preparei, então vou na sorte. Mas então vou desejar uma boa prova. Muito bem, tá aí, viu? Vamos a um pequeno intervalo.